A mortalidade de pacientes decorrente de emergências oncológicas é alta. Não existem dados brasileiros publicados, mas vários estudos demonstram que essas situações podem aumentar significativamente a mortalidade e a morbidade desses pacientes. A sepse é uma das principais causas de morte em pacientes com emergências oncológicas. Esses indivíduos têm maior risco de desenvolver sepse porque estão com o sistema imunológico comprometido, a chamada imunossupressão, causada pela própria doença e pelos tratamentos oncológicos. Além disso, infecções bacterianas, fúngicas e virais são mais comuns nesses pacientes, tornando a sepse uma complicação frequente. Quero chamar sua atenção para o tema com algumas perguntas. Você saberia reconhecer os sinais e sintomas que indicariam uma complicação grave? Como funciona o protocolo de atendimento para emergências no seu serviço ou instituição? E sobre as medicações, você sabe como elas causam efeitos que podem estar relacionados às emergências? O enfermeiro tem papel fundamental na identificação de emergências oncológicas porque está em contato direto e contínuo com o paciente. 3 pontos são essenciais para a enfermagem estar preparada para as emergências oncológicas: entender a importância da identificação precoce, ser capaz de uma avaliação rápida e agir com intervenções apropriadas. Esse conteúdo e muitos outros estão disponíveis no novo curso de emergências oncológicas que nós preparamos para você. Nas aulas, você vai aprender quais são as principais emergências oncológicas e os protocolos que orientam a prática, levando em conta os aspectos técnicos e os aspectos emocionais do cuidado. Você vai conhecer os procedimentos e as ações recomendadas para o manejo dessas ocorrências. Vamos falar sobre a revisão de diretrizes e trazer estudos que auxiliam nas condutas para melhores desfechos. Teremos estudos de casos, aulas expositivas e o passo a passo dos procedimentos. Uma grande defasagem do profissional da enfermagem está relacionada à falta de conhecimento de protocolos que são para prevenção, diagnóstico e tratamento precoce. Aqui no Brasil, há uma dificuldade por parte das equipes do serviço de saúde nos usos de escala de classificação e identificação precoce de emergências, por exemplo. Nós vamos compartilhar experiências da nossa prática para que você identifique lacunas na sua capacitação e possa avançar na aprendizagem das particularidades de situações vividas pelos pacientes. Cada aula abordará uma emergência e as fases da jornada do paciente oncológico em que ela pode surgir, seja do diagnóstico aos cuidados paliativos. Por exemplo, existe uma tecnologia que é empregada nas condutas para radioterapia, no caso da compressão medular, que exige treinamento quanto ao transporte do paciente, o posicionamento adequado e cuidados com a mobilidade e avaliação da dor. Condutas que trazem agilidade e rapidez na radioterapia. Nos casos de neutropenia febril, por exemplo, muitos enfermeiros não sabem como operacionalizar os protocolos de uso de antibiótico de uma forma precoce. Então é preciso iniciar a terapia de antibióticos em até 60 minutos para evitar outros desdobramentos e riscos. Acho que os maiores desafios que a gente enfrenta hoje, a gente tem uma grande evolução tecnológica, em que muitas vezes o dinheiro não acompanha e também esses pacientes são muito frágeis. Então a gente precisa muito pensar que ali tem uma pessoa, que ali tem uma família. No meu ensino médio, eu fiz um curso técnico e eu estava muito voltada para a área de doenças metabólicas nesse curso técnico. E uma amiga falou, vamos trabalhar com câncer, fazer o TCC de câncer. Aí eu falei, será? Sabe? Eu estava meio resistente. E aí, uma noite, eu me lembro que meu pai trouxe o notebook do trabalho e eu comecei a procurar no Google. Eu tinha 17 anos, comecei a procurar no Google câncer. E aí comecei a ler. E quando eu comecei era 10 horas da noite, porque a internet era mais barata naquela época, esse horário. Quando eu vi, já era 6 horas da manhã e eu tinha estudado a noite inteira sobre câncer, com aquele pouco material que a gente ainda tinha, né? Mas eu fiquei fascinada pelo mecanismo e comecei a pensar como que eu vou cuidar desses pacientes. Acho que eu quero ser enfermeira, porque eu descobri que ser enfermeira era estar mais próximo do paciente no cuidado. Para ser um bom profissional de enfermagem e oncologia, eu acredito que a gente precisa estudar muito, então estar atualizando-se todo o tempo e a gente precisa ter esse cuidado humanizado junto. Então é sempre a ciência com o cuidado humanizado, lembrando que o paciente está ali, ele precisa do meu cuidado e ele confia inteiramente naquilo que eu estou ensinando para ele. O Oncoensino colabora trazendo para esses profissionais
todo aquele conhecimento que a gente concentra geralmente nos grandes centros e distribui pelo Brasil. Então a gente tem excelentes profissionais capacitados que fazem a gestão desse curso e que trazem outros profissionais que têm tanto conhecimento. Depois de 15 anos atuando na área, então eu sou apaixonada por oncologia, eu passei pela experiência na minha família. Então a minha mãe, que depois de tanto tempo, né, e sem esperar, ela teve um câncer em que a gente não soube qual foi o primário. Foi assim uma reviravolta, eu já não estava mais na assistência, mas para mim viver essa experiência, toda essa reflexão me fez pensar que bom que eu cuidei bem dos meus pacientes e me senti cuidada da mesma forma. E hoje a gente tem muitos profissionais bons no Brasil e eles precisam se atualizar, então acho que isso de a gente ter esses cursos, de poder contribuir dentro dessas jornadas, faz com que essas pessoas, além do cuidado humanizado, possam trazer mais ciência para esse cuidado. Tem muito conteúdo para aprender ou mesmo se atualizar, né? Então vamos agora conhecer os professores que prepararam essa capacitação para você. Eu sou a Luciana Lopes Manfredini, enfermeira, formada pela Universidade do Vale do Paraíba e consultora de projetos. Sou especialista e mestre em oncologia pelo Hospital de Câncer de Barretos e doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Também sou coordenadora e docente de cursos de pós-graduação em oncologia. Estarei com você em 2 aulas. A primeira abrange a introdução às emergências oncológicas e o perfil do paciente oncológico no pronto-socorro. Você vai aprender a identificar sinais e sintomas, a classificação das emergências e como avaliar o paciente. E na outra aula, ensinarei a identificar e realizar os cuidados relacionados à neutropenia febril, uma das emergências oncológicas mais graves e frequentes. A professora Ana Maria Pires é enfermeira oncológica e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, onde também é doutoranda em enfermagem. Ana Maria tem MBA em Organização em Saúde pela Fundação Instituto de Administração. Ela atua na gerência operacional da Radioterapia Beneficência Portuguesa Mirante e ainda é docente de graduação e pós-graduação. Em 2 aulas, a professora Ana Maria ensinará sobre a síndrome de compressão medular e a síndrome de veia cava superior. São conteúdos relacionados à emergência oncológica estrutural, que ocorre quando um tumor ou metástase causa compressão, obstrução ou deslocamento de estruturas anatômicas essenciais. A professora doutora Daniela Vivas dos Santos é enfermeira com experiência na área de oncologia desde o ano de 2000. Tem doutorado e mestrado pela Escola de Enfermagem da USP. Atua como gerente assistencial no Hospital Israelita Albert Einstein e também é coordenadora e docente de cursos de pós-graduação em oncologia. A professora vai abordar a hipercalcemia e fratura patológica, considerando prevenção, identificação e tratamento. Gabriela Rocco de Sá é enfermeira graduada pela Faculdade Israelita Albert Einstein, mestranda em enfermagem e coordenadora da unidade de internação hematológica. A professora Gabriela abordará os conceitos de síndrome de lise tumoral, uma emergência potencialmente fatal que pode acometer especialmente os pacientes hematológicos. Bianca Scavazza é enfermeira graduada pela Faculdade de Medicina do ABC, especialista em oncologia e gestão da qualidade e segurança do paciente. Exerce o cargo de navegadora em oncohematologia pediátrica no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A professora Bianca abordará hiperleucocitose e síndrome da hiperviscosidade, bem como critérios diagnósticos e doenças associadas, para que seja possível realizar um plano de cuidados e atenção especializados. O professor Dr. Rodrigo Santos é médico com título de especialista em medicina intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e atua na área de medicina paliativa na Associação Médica Brasileira. Na aula que finaliza o curso, o professor ensinará o conceito de sepse. Você aprenderá a identificar seus sinais clínicos e laboratoriais, a diferença entre infecção e sepse e os critérios de maior gravidade, e principalmente a abordagem precoce e o seu impacto no desfecho clínico. Estou animada em saber que ao final do curso você poderá melhorar e ampliar a sua atuação na oncologia, somando à sua equipe o conhecimento de técnicas e de abordagens adequadas que possibilita a avaliação precoce das emergências e o início imediato da terapia, para reduzir significativamente a mortalidade dos nossos pacientes. Bons estudos e tenha uma ótima jornada!